como as figuras de linguagem. Para a gente entender as figuras de linguagem, a gente precisa entender a diferença entre o sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido denotativo é aquele ligado à linguagem literal, e o conotativo ele é mais poético, mais relacionado às figuras de linguagem. As figuras de linguagem não vai ser um assunto difícil da gente estudar também porque elas estão muito presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, a ironia, que a gente usa bastante, ou também a hipérbole, que seria como um exagero com o uso de metáfora. Por exemplo, se eu falo que a Maíla quase morreu de estudar para passar no vestibular, isso seria uma hipérbole. O desafio que a Zilda deixou pra gente explica a diferença entre metáfora, catacrese e comparação. Já em redação, a gente vai rever o tema do Enem, que vai ser nesse domingo. A gente também vai fazer uma análise de possíveis argumentos para a construção desse texto. O desafio que a Zilda deixou pra gente foi: o atual presidente do INEP afirmou que alunos de esquerda não seriam prejudicados na prova de redação, ao ser perguntado por um jornalista. Esse questionamento do jornalista é pertinente? Por quê? Em artes, com a professora Cláudia, a gente vai aprender um pouco sobre o capítulo 14, sobre fotografia, neorrealismo e neoexpressionismo. A fotografia surge para revolucionar a maneira como vemos e representamos o mundo e, juntamente com a revalorização do expressionismo, vai marcar um período em que a arte vai estar em constante processo de transformação e de reapropriação. A gente também vai ver sobre a web art, que com o auxílio da internet e da tecnologia aumentou assim, a quantidade de expressão, a gente pode ter interatividade e também a experiência de sons e experiências visuais, entre outros. O desafio que a Cláudia deixou pra gente é pesquisar qual que é a relação entre a internet e a fotografia com a arte. Em literatura, a gente vai dar continuidade ao modernismo de terceira fase e a gente também vai estudar alguns autores, como a Lídia Fagundes Telles, que foi muito importante, ela foi uma contista e uma romancista. Ela também foi muito importante na parte da prosa do modernismo de terceira fase e ela também ocupou a cadeira número 16 da Academia Brasileira de Letras. Um conto muito importante dela é Venha Ver o Pôr do Sol, que ele é marcado por mistério e suspense e conta a história do encontro entre Raquel e o seu ex-namorado Ricardo, em que eles vão se encontrar num cemitério. Outro autor importante que a gente vai ver é o João Cabral de Melo Neto. Ele ganhou vários prêmios internacionais, escreveu vários poemas muito importantes e ele ocupou a cadeira número 37 da Academia Brasileira de Letras. Uma obra muito importante desse autor é Vida, Morte e Severina, que conta a história de Severino, que basicamente vai ser o estereótipo do retirante nordestino que sai em busca de uma vida melhor. O desafio que a Zilda passou pra gente é que em Morte e Vida Severina, o personagem principal, o nome dele, além de ter uma identidade individual, ele possui uma identidade coletiva. E é para explicar por que isso acontece. Em filosofia, com o professor Fred, queremos recapitular o estudo sobre a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt foi criada na década de 20, no momento entre guerras. Ele estudou muito sobre o nazismo e a indústria cultural do capitalismo. O desafio deixado pelo professor Fred foi pesquisar vida e obras do autor Habermas, que participou da segunda fase da escola de Frankfurt. Na próxima semana, em Sociologia, estudaremos com o professor Fred sobre os sociólogos brasileiros, dentre eles Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Sérgio Buarque de Holanda. E nessas próximas semanas retomaremos o seminário sobre sociólogos brasileiros. Nas próximas semanas, com o professor Flávio, estudaremos sobre a Guerra Fria, que foi um conflito indireto entre as potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, no qual eram conflitos ideológicos e estratégicos. Como desafio, o professor Flávio deixou que identifiquemos elementos pós-Guerra Fria que influenciaram a sociedade brasileira depois de 1945. Professora Josi, veremos a Revolução Cubana, Guerra do Vietnã e as ditaduras na América do Sul na primeira semana. Na segunda semana, veremos conflitos do Oriente Médio e também
fim da ditadura e a questão palestina. Ela deixou uns links aqui embaixo para assistirem de algumas videoaulas. O desafio será, para a semana do dia 4 e dia 8, postar um resumo no Google Classroom sobre a Revolução Cubana e as ditaduras na América do Sul. Na semana do dia 11 ao dia 15, fazer a leitura da página 72 a 80 e levar 5 palavras-chave. Em Geografia, iremos ver na frente A o capítulo 10, que discute a questão ambiental. Iremos ver os principais recursos naturais utilizados pelas nações hoje em dia e também iremos ver os principais tipos de poluição, como a poluição sonora, a poluição dos rios, do ar. Também iremos ver como que o aquecimento global ocorre. O desafio deixado pelo professor Pedro essa semana foi: diferencie conservacionismo e preservadorismo e descreva potencialidades econômicas para o Brasil se desenvolver adotando o conservacionismo. Em Biologia, com a Mariana, nós vamos estudar o filo dos cordados. O filo dos cordados ele é dividido em protocordados e vertebrados. Os protocordados são subdivididos em 3 subclasses: os cefalocordados, urocordados e os hemicordados. Os vertebrados são divididos em 3 superclasses: os agnatos, que é a classe do ciclostomata, a superclasse dos peixes, que é dividida em condrictes e osteíctes. Os condrictes são os peixes cartilaginosos e os osteíctes são os peixes ósseos. E a superclasse dos tetrápodes, que é dividida em anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os cordados, eles precisam ter 3 características obrigatórias, independente da etapa da vida deles, que é a notocorda, as fendas branquiais e o sistema nervoso dorsal. O sistema nervoso dorsal vai centralizar o seu sistema neural. As fendas branquiais permitem a saída de água e permitem a troca gasosa. E a notocorda vai ser a sustentação do corpo, que ela vai ser substituída pela coluna vertebral. E o desafio da professora Mariana é: do ponto de vista evolutivo, como o cuidado com a prole aumenta as chances de sobrevivência das espécies? Bom, em Química, a gente vai estar retomando alguns conceitos. Por exemplo, o de Termoquímica, que estuda a troca de energia em reações químicas, retomando também os conceitos principais dentro desse conteúdo, que é a entalpia, a variação de entalpia, a reação endotérmica, reação exotérmica e também veremos o calorímetro novamente e os fatores que afetam na variação de entalpia. Também retomaremos a lei de Hess. Em cinética química, nós vamos estudar a velocidade das reações. É muito importante a gente lembrar quais são os fatores que vão afetar a velocidade: a superfície de contato, a temperatura e a colisão efetiva. Outro conceito muito importante da gente lembrar é o que é energia de ativação. A energia de ativação é aquela necessária para iniciar uma reação. Catalisador. O que é um catalisador? Ele é um acelerador, ele vai aumentar a velocidade da reação. Ele vai diminuir a energia de ativação para poder aumentar essa velocidade. E ele vai aparecer no reagente da primeira e no produto da segunda. E os desafios do René estarão logo abaixo na descrição desse vídeo. Em Física, a gente vai ver o estudo de estática. A estática estuda a parte da física, onde atuam sistemas de forças. Dentro da estática tem um ponto material, onde um sistema atua sobre um ponto pequeno, ou seja, que é praticamente desprezível. Já a estática de corpos rígidos, ela trata de sistemas de forças agindo sobre um corpo maior, onde é necessário o torque, que é o momento, é a mesma coisa, que é igual a força vezes a distância, porque é um corpo mais longo, geralmente é como se fosse uma reguinha e, por exemplo, uma porta. Quando ela está presa, o único modo dela se mover por meio de uma força é quando tiver o
torque. Por quê? Porque sem essa distância, um único ponto dentro desse sistema de corpos rígidos não se move. E o desafio que o professor Chaban deixou pra gente foi responder a pergunta: como que alguém que não é equilibrista consegue andar em um skyline sem cair logo na primeira vez? Hoje eu e o Pedro Medina vamos falar um pouco sobre o que o Aurélio passou pra gente em matemática, que é sobre a matéria estatística. Na estatística a gente vai ver sobre moda, média, mediana e desvio padrão. Eu vou apresentar aqui um pouco sobre moda, que é basicamente o termo que mais aparece. Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico de frequência e de idade. A moda aqui é o 9, por quê? Porque ele é o número que mais aparece, ou seja, a frequência dele é de 21 vezes que apareceu. Então ele tem uma superioridade sobre o outro, então ele é o número modal. Agora eu vou falar um pouco de mediana, que basicamente se refere ao termo do meio. Aqui um exemplo, por exemplo. Aqui, o número 2, 20, 13, 9, 6. Primeira coisa que você tem que fazer é fazer o rol, botar eles em ordem, ou crescente ou decrescente. Aí, sendo o número ímpar, o número do meio é a mediana. Quando for um número par, você tem que pegar os dois números centrais e dividir por 2, somando e dividir por 2. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre média. Média simples e ponderada. Basicamente, a média simples, você vai pegar o número de termos, com a ordem de 2, 4 e 6. Vai somar ela, vai dar 12 e vai dividir pelo número de termos, ou seja, 2, 4, 6 são 3 termos. 12 dividido por 3, 4. Essa é a média. Já a média ponderada sempre vai ter, cada número vai terá um peso. E para você calcular a média ponderada, você tem que somar todos os termos, multiplicando pelo seu peso, depois dividir tudo pela soma dos pesos. E para finalizar, a gente tem um desafio que o Aurélio passou pra gente, que é basicamente resolver aquela folha de exercícios que ele passou pra gente dentro da sala.